Oi, crocheteira! Seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do YouTube Linhas Corrente. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer esse lindo chapéu junino que pode ser utilizado tanto na tiara como no bico de pato. Eu sou Ana Raquel, embaixadora Linhas Corrente e professora de crochê e amigurumi, e tenho certeza que você vai amar a aula de hoje e vender muito no seu ateliê. Para esse projeto, eu estou utilizando o fio Amigo Love na cor amarela 303, bege 361 e vermelha 047. Também vou estar utilizando feltro, tesoura, agulha de tapeçaria, agulha de crochê 2 milímetros, enchimento, marcador de carreira, cola pega 1000, uma tiara ou um bico de pato para montar o seu chapéu junino. Vou iniciar o meu projeto utilizando o fio bege e vou fazer um anel mágico. Em seguida, dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar ponto baixo. Então, faço o anel mágico, faço uma correntinha para firmar e dentro dele eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, é só você ir fazendo e contando até chegar aos 8 pontos. Finalizei os meus 8 pontos, já posso fechar o anel mágico e coloco esse fio para trás para depois fazer o acabamento. Agora, já podemos começar a carreira número 2. Eu começo fazendo um ponto baixo e mais um ponto baixo no primeiro ponto da carreira anterior. Então, eu coloquei 2 pontos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Com auxílio de um marcador, eu coloco ele antes do aumento e sigo trabalhando normalmente a minha carreira. Então, na carreira 2, eu vou trabalhar 8 aumentos. Para cada ponto de base, um aumento, e ao final da minha carreira, eu vou ter 16 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Agora, eu solto essa laçada e vou fazer o acabamento do anel mágico. Com auxílio da minha agulha, eu giro minha peça para o lado avesso e vou puxar uma alcinha aqui do ponto baixo. Puxo o meu fio, formando uma alça, e puxo o fio por dentro dessa alça. Quando eu aperto, ele dá um nozinho e não vai desmanchar mais. Aqui você pode cortar o excesso do fio e seguir trabalhando normalmente a sua próxima carreira. Agora, eu faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador e agora a carreira 3 eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ter 24 pontos baixos. Então, é só você ir repetindo essa sequência até chegar ao marcador. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na nossa carreira 4, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 4, eu vou ficar com 32 pontos baixos e vou repetir esse processo até chegar no marcador. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na nossa carreira 5, eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto baixo. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo e vou seguir esse processo até o final. Ao final da nossa carreira 5, eu também vou ter 32 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, mas dessa vez eu vou estar trabalhando pegando apenas as alças de trás. Então, a carreira número 6, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo, pegando apenas a alça de trás, tá bom? Então, ela vai ficar essas alcinhas para frente, e quando você fizer e ficar essas alcinhas, é sinal que você está fazendo certo, tá bom? Então, você vai fazer esse processo por toda a volta. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a alcinha de trás. Finalizei a minha carreira e olha só como ficou. Ele começa a fazer essa curva para poder subir aqui o nosso chapéu, tá bom? Então, essa carreira não teve aumento nem diminuição e ela tem 32 pontos. Agora, eu faço um ponto baixo, coloco meu marcador e da carreira 7 até a carreira 11, eu vou trabalhar 5 carreiras de ponto baixo. Então, eu vou só dar voltas por 5 vezes, tá bom? 5 carreiras de ponto baixo. Nessas carreiras, eu também vou ter 32 pontos, porque não estou aumentando e nem diminuindo o ponto, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês.
Finalizei as minhas 5 carreiras de ponto baixo e olha só como ficou. Aqui já temos a altura do nosso chapéu. Agora vamos iniciar a carreira 12. Nessa carreira eu vou trabalhar pegando apenas a alcinha da frente da nossa carreira anterior. Então é essas alcinhas aqui que vamos estar pegando, tá bom? Então eu começo fazendo um ponto baixo, coloco o meu marcador para não perder o início nem o fim da nossa carreira. E agora, nessa carreira, eu vou trabalhar uma sequência de pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vou repetir esse processo por 16 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Ao final da minha carreira 12, eu vou ter 48 ponto baixo. Então, você vai tomando cuidado e vai fazendo um ponto baixo e um aumento, pegando apenas as alcinhas de fora, tá bom? Olha só, na parte de fora fica assim e na parte de dentro fica dessa forma. Essas alcinhas ficam para dentro, certo? Então, você vai repetir esse processo até chegar no marcador, trabalhando um ponto baixo e um aumento. Finalizei a minha carreira e olha só como fica aqui a parte de dentro, tá? Ela fica essas alcinhas para fora e vamos estar trabalhando ela lá no final da nossa aula. Então, vamos seguir aqui o nosso chapéu. Com a carreira 12 finalizada, eu faço um ponto baixo, coloco o marcador e vou iniciar a carreira 13. Nessa carreira, eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto baixo. Então, para cada ponto de base, eu vou estar trabalhando um ponto baixo. Ao final da minha carreira 13, eu vou ficar com 48 ponto baixo. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e vou iniciar a carreira 14. Nessa carreira, eu também vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou trabalhar pegando apenas a alcinha de fora do nosso ponto. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, mas pegando apenas as alcinhas de fora. Então, você vai repetir esse processo até chegar no marcador e ao final da nossa carreira 14, eu vou ficar com 64 pontos. Olha só, ela vai ficando dessa forma, abrindo a aba do nosso chapéu e aqui na parte de dentro ela vai ficar essas alcinhas da mesma forma que fizemos na carreira 12, tá bom? Então é só seguir trabalhando até chegar no marcador e finalizar a sua carreira. Finalizei a minha carreira e olha só como vai ficar aqui na parte de dentro. Então, tem essa carreira na alça da frente, que ficou as alcinhas de trás para dentro do chapéu, e tem a carreira número 12. Agora, eu já posso cortar o meu fio, tiro o meu marcador, e o acabamento você pode fazer tanto com ponto baixíssimo, como com a agulha. Então, eu vou fazer com ponto baixíssimo, então, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo, e dessa forma seu crochê não vai desmanchar. Mas se você preferir fazer com agulha de tapeçaria, você pode, tá bom? Agora, com esse fio que eu deixei aqui para a parte de trás, é só arrematar ele para seguir trabalhando normalmente a nossa próxima carreira. Depois de fio arrematado, a base do seu chapéu ficará dessa forma, olha só. Fica dessa forma aqui o seu chapéu. Agora já podemos fazer a nossa primeira troca de cor. Eu vou começar fazendo um acabamento na carreira 11, fazendo ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira 11 é a última carreira reta, tá? Da nossa base, para você se localizar, tá bom? Ela fica abaixo da carreira onde tem um ponto baixo e um aumento, tá bom? Então, eu vou pegar o meu fio na cor vermelha, passo o nozinho corrediço e bem nessa carreira eu vou passar a minha agulha por dentro aqui do ponto e vou puxar esse fio por trás. Puxei o meu fio, agora eu vou começar a trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo. Então, passo a minha agulha para trás, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, passo a agulha para trás, puxo o meu fio e puxo fazendo um ponto baixíssimo. E vou fazendo esse processo por toda a volta. Um ponto baixíssimo para cada ponto. Ele vai formar essa linha reta aqui no nosso chapéu, que vai dar o acabamento e dar um charme a mais, tá bom? Então, você vai repetir esse processo até chegar lá no final. Cheguei aqui no final e olha só que lindo que vai ficando. Você vai ver que ele não vai ficar em linha reta e a gente vai dar um truque para poder fazer a união. E olha só que lindo que fica.
Agora, eu já posso cortar o excesso do meu fio e vou puxar essa alcinha para cima, certo? Ela fica dentro de uma alça. Agora, com a agulha de crochê, eu vou passar no meu primeiro ponto, dessa forma, de baixo para cima, e puxo esse fio por baixo. Agora, eu venho aqui no meu último ponto feito, coloco minha agulha por dentro dessa alcinha que se forma e puxo meu fio lá para trás. Quando eu faço esse processo, ele forma duas alças, formando um ponto baixíssimo falso, tá? Então, você faz esse processo e o acabamento fica perfeito. Agora, com o fio inicial e fio final, eu vou dar 2 nozinhos unindo eles, tá bom? Vou cortar o excesso e não tem problema ficar esse nozinho, tá bom? Quando você estiver fazendo um acabamento, ele vai ser coberto. Agora, com a nossa carreira de ponto baixíssimo finalizada, vamos voltar a trabalhar na aba do nosso chapéu. Eu vou começar pegando apenas essas alcinhas que eu deixei aqui para trás da carreira 14, tá? Então, eu vou pegar o meu fio na cor vermelha, passo a minha agulha por baixo dessa alça e vou puxar o meu fio. Agora, eu vou dar um nozinho para prender esse fio, tá certo? Você pode dar um nozinho ou fazer um nozinho corrediço, que dá certo também. No mesmo ponto onde eu fiz o nozinho, eu vou subir 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha e na próxima alcinha de base eu vou fazer um meio ponto alto. Então, laço, passo por baixo da alcinha e faço um meio ponto alto. Então, eu vou repetir esse processo por todas as alças, tá bom? Passo a minha agulha e faço um meio ponto alto. Ele vai ficar dessa forma e você vai repetir esse processo por toda a volta, tá bom? Sem aumento e sem diminuição, apenas um meio ponto alto para cada alça de base. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei toda a minha carreira de meio ponto alto na alça de trás, ficou apenas uma alcinha aqui. Agora eu laço, faço aqui meu último ponto. E agora, para unir um lado ao outro, eu laço o meu fio e vou fazer um ponto, um meio ponto alto, pegando as duas alcinhas, tanto a inicial como a final, e puxo. Quando eu puxo, ó, ela fica bem juntinha e forma como se fosse apenas uma carreira, não tem aquele degrau que fica quando você faz o amigurumi. Para finalizar a minha carreira, eu faço um ponto baixíssimo naquela primeira correntinha que fizemos, faço uma corrente e em seguida eu vou começar a trabalhar ponto baixo, pegando apenas as duas alças do nosso meio ponto alto, tá? Vocês sabem que tem 3 alças, tem a primeira, a do meio e a de trás. Então, você vai passar a agulha pegando apenas as duas da frente, certo? E vai trabalhar uma carreira com ponto baixo. A carreira 16, ela será trabalhada dessa forma. 3 ponto baixo e 1 aumento. Ao final da nossa carreira, eu vou ficar com 60 pontos, tá bom? E olha só, as alcinhas ficam aqui na parte de trás e você vai seguir trabalhando normalmente até chegar no final, trabalhando essa sequência, tá bom? Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma, e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, para poder cortar o meu fio, tá bom? Corto o excesso, puxo, e quando eu puxo, esse ponto baixíssimo dá um nozinho e ele não desmancha mais. No mesmo ponto onde eu fio o ponto baixíssimo, eu venho com a agulha de trás para frente e puxo esse fio para trás, tá bom? Depois disso, você vai arrematar esse fio da forma que você achar melhor, tá certo? Não tem problema de ficar aparente, porque vamos fazer o acabamento. Arrematei os meus fios e ele vai ficar assim, a parte vermelha finalizada, olha só. Ela começa a fazer essas camadas aqui na nossa aba do chapéu. Agora, eu vou começar a trabalhar pegando essas alcinhas aqui, que foi a alcinha do nosso meio ponto alto. Lembra que só pegamos a alcinha da frente? Então, agora vamos começar a trabalhar pegando essas alças. Eu vou pegar um fio Amigo Love na cor amarela. Vou fazer um nozinho corrediço na ponta do meu fio e agora eu vou passar a minha agulha bem nessas alcinhas, olha só. Eu seguro assim, passo a agulha por dentro da alça e vou puxar essa minha alça. Faço uma correntinha para poder firmar o meu ponto e agora eu já posso trabalhar um ponto baixo para cada alcinha de base, olha só.
Aqui tem uma alça, eu faço um ponto baixo. E vou seguir trabalhando até lá no final. Ao final da minha carreira, eu vou ficar com 48 pontos e é só seguir trabalhando essa carreirinha por toda a volta, tá bom? Então, vou pegando as alcinhas e faço um ponto baixo. E ela vai fazer esse processo, ela vai dar a volta por completo e quando chegar aqui no final, eu venho mostrando a vocês. Finalizei toda a minha primeira carreira na cor amarela e olha só como vai ficar. Para finalizar, aqui está o nosso último ponto, né, a última alcinha. Passo junto da primeira e faço um ponto baixo. Agora, olha só, eu já posso começar a trabalhar a minha segunda carreira. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui na minha primeira correntinha e vou subir 3 correntes. Laço e no mesmo ponto onde eu fiz a minha corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Você pode fazer com 2 ou com 3, tá bom? Eu coloquei 3 aqui no primeiro, pulo 2 pontos de base e faço um ponto baixíssimo. Vou subir mais 1, 2, 3 correntinhas, laço o meu fio e no mesmo ponto onde eu fiz o meu ponto baixíssimo e subi as correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Pulo 2 de base, no terceiro faço um ponto baixíssimo e vou repetir nesse processo até lá no final. Ele vai começar a formar esses babadinhos, tá bom? Então, você vai fazer esse processo até lá no final e quando você finalizar, você vai perceber que tem 16 babadinhos como esse, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Mas não tem segredo, é só subir 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, pulo 2 de base, na terceira faço um ponto baixíssimo. Finalizei todos os babadinhos, olha só que lindo que ficou, e para finalizar eu faço um ponto baixíssimo bem naquela primeira correntinha que iniciamos. E agora eu já posso cortar o meu fio. Puxo, aperto para dar um nozinho e com a agulha eu levo esse fio lá para trás. Vou puxar dessa forma. E agora, você vai dar o acabamento nesse fio, tá bom? Você dá o acabamento, eu vou dar o meu e volto mostrando a vocês como ficou. Com o acabamento finalizado, nosso chapéu ficará dessa forma, olha só que lindo que fica. Aqui na parte de trás ficará dessa forma, certo? E ele ficará assim. Agora, você separa o seu chapéu e você vai precisar fazer uma base como essa. Essa base, ela tem a mesma quantidade aqui da parte de cima do nosso chapéu, então ela foi feita até a carreira 5, tá bom? Então, você vai seguir trabalhando e ela vai servir para fechar esse espaço aqui, porque vamos estar colocando um enchimento e ela vai ser costurada nessas alcinhas, tá bom? Então, ela vai ser colocada dessa forma. Quando você fizer sua base, é necessário deixar um fio longo para fazer a costura, tá bom? Então, você vai precisar de uma agulha de tapeçaria e você vai passar esse fio nessa agulha. Para fazer a costura, é bem simples, olha só. Você vai colocar a base dessa forma, o fio está saindo da nossa base, então o primeiro passo é colocar a agulha no chapéu. Então, você passa nas alcinhas da carreira 12, tá? Nessas alcinhas de trás e vai puxar. Pega aqui uma alcinha do nosso chapéu e uma alcinha aqui do nosso ponto baixo da nossa base. Uma alcinha e um ponto da nossa base. Se você fizer bem certinho, sem pular nenhum ponto, vai dar certinho lá no final. Não vai faltar ponto nem sobrar, tá bom? Então, presta bastante atenção quando você estiver fazendo a costura para não ficar nenhuma alcinha de fora. Então, você pega uma alcinha e um ponto baixo da base e puxa. E dessa forma você vai fazer aí até deixar mais ou menos 2 centímetros com a abertura, tá? Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês como ficou. Olha só, eu fiz por toda a volta, deixei só um espacinho aqui, que é para colocar um enchimento no nosso chapéu. Você pode não colocar o enchimento, fica a sua escolha, mas você colocando o enchimento, ele fica muito mais firme e ele não vai ficar mole, tá? Então, você coloca o enchimento e ele vai se adequar certinho aí na cabeça, tá bom? Então, ó, coloquei o enchimento, ele ficou bem preenchido aqui essa parte. Caso seja necessário, você vai colocando mais, tá bom? Então, você vai verificando e vai colocando o enchimento.
Com o enchimento já colocado, agora vamos continuar fechando aqui a nossa base, tá? Então, você pega um pontinho da alça e um pontinho da base e vai fechar por completo. Olha só, com minha base praticamente fechada, eu já vou dar os pontinhos de acabamento. E como eu falei para vocês, se você pegar todas as alcinhas, você vai ver que vai dar certinho e não vai faltar nem sobrar ponto, tá bom? Então, para dar acabamento, eu passo a minha agulha aqui, puxo, ficou uma alça, coloco a agulha por dentro e para esconder esse fio, eu passo por dentro da minha base, certo? Corto o excesso e depois de cortado, ficará assim a nossa base costurada. Agora é só moldar o chapéu para ele ficar certinho. Vou deixar ele aqui no cantinho e vou pegar um pedaço de feltro. Esse pedaço de feltro eu vou colocar bem aqui e ele vai servir para dar o acabamento e para colocar a nossa tiara e o nosso bico de pato. Então, eu cortei ele desse formato redondo para se encaixar bem aqui na parte de dentro. Vou dobrar o meio e vou dar 2 cortes aqui nele, certo? Você corta um pouquinho com aproximadamente 1 centímetro esse corte, tá bom? Então, olha só, eu vou passar a tesoura aqui para você ver como ele fica. Então, eu cortei aqui e cortei aqui. Agora, eu vou pegar a cola e vou colar aqui na parte de baixo. Eu vou passar cola apenas nas extremidades, tá bom? Não passo cola aqui no meio, porque é preciso ficar esse espaço vazio para poder passar a tiara e o bico de pato. Então, vou pegar a cola Pega-Mil e vou passar a cola apenas aqui nas laterais, certo? Então, você faz aí dessa forma, colando apenas as laterais. Se você quiser, você pode utilizar cola quente também ou cola de silicone, que dá super certo. Então, passei a cola aqui, olha só, ficou apenas as laterais, e agora é só colocar aqui, bem certinho, certo? Olha só, aqui tá o acabamento, então eu coloco o corte bem nessa lateral, para quando você colocar a tiara ficar bem certinho, tá bom? Então, eu aconselho vocês colarem o feltro, colocar a tiara e depois colocar o laço para não ter perigo de ficar torto, tá? Então, você passa a cola, espera secar, coloca a tiara e depois coloca o lacinho, tá bom? Então, agora vamos aprender a fazer o lacinho. Eu cortei um pedaço de feltro em 2 tamanhos. O primeiro tamanho, ele tem 9 por 7 e o menorzinho tem 2 por 7, tá bom? Então, aqui, ó, com um pedaço maior, eu vou dobrar o meio. E quando eu dobro o meio, eu tenho aqui a marcação onde eu vou fazer a costura. Eu peguei uma agulha de costura com um fio na cor amarela. Estou utilizando o fio Camila Fecha, mas você pode utilizar uma linha para costura. E vai fazer esse movimento de zigue-zague até o final. Chegou aqui no final, ele vai ficar bem franzido dessa forma. Verifico se está certinho e puxo o meu fio. Dou um nozinho aqui na ponta, para não soltar, e vou puxar, franzindo o laço, olha só. Depois de franzir, eu dou uma volta, mais uma volta, para ficar bem certinho aqui, e vou dar o acabamento. Passo a agulha por baixo do meu ponto, do meu fio, e dou um nozinho para poder prender, certo? Depois de prender, eu já posso cortar o excesso e a nossa primeira parte do lacinho está finalizada. Ela ficará dessa forma. Deixo ela separada e para fazer a segunda parte, eu vou dobrar ao meio para ficar um pouquinho mais grossinho e vou passar uma cola aqui no meio. Para fazer esse detalhe do lacinho no feltro, eu aconselho que você utilize cola quente. Então, ó, eu dobrei, vou passar a minha cola quente, bem pouquinho mesmo, só para poder unir essas duas pontas, e vou dobrar. Dessa forma. Dobrei, aperto para poder a cola aderir e ele ficará dessa forma, olha só. Agora eu pego o meu laço na parte de trás, passo um pouquinho de cola e com a ponta dessa parte 2, dessa parte mais fininha,
eu coloco e espero secar um pouquinho. Passo cola bem rente à nossa costura e vou girar dessa forma para dar o acabamento aqui no meio, olha só. Agora eu passo mais um pouquinho de cola aqui e vou levar lá para cima. Seguro e seguro um pouquinho, certo? Passou um pouquinho para fora, a cola, você tira o excesso. Essa ponta que ficou maior, você corta para tirar o excesso, não precisa cortar muito pequenininho, tá? Olha só. E virando o meu laço, ele ficará assim, finalizado, a coisa mais linda e super delicado. E além disso, muito facinho de fazer, né? Então, esse é o nosso lacinho. Com o lacinho e nosso chapéu finalizado, eu vou colar ele bem aqui, onde a gente fez o acabamento da nossa carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, em toda essa parte vai ficar cobertinho. Então, passo um pouquinho de cola, colo apenas o biolo do nosso laço, tá? Essa parte menor. Aperto um pouquinho e espero secar. E o lacinho vai ficar assim no lugar, tá bom? Então, você arruma o lacinho para ficar bem delicado, bem arrumadinho, segura para a cola aderir. E depois disso, você já pode montar o seu chapéu. Para montar a nossa tiara junina é muito simples. Eu peguei aqui uma tiara de acrílico, tá? E peguei também o bico de pato. Aqui na parte de baixo, você lembra que a gente fez aquele 2 cortes? É exatamente para isso. Você vai passar a tiara nos dois, passou, ele ficará assim prontinho na tiara. Caso você não queira utilizar na tiara, você só precisa tirar e colocar no bico de pato. Então, eu tiro, passo o bico de pato e ele ficará dessa forma. Então, essa é uma ideia muito legal que dá para você vender aí para o seu cliente em 2 versões, tanto 2 em 1, como você pode vender também individual e de várias cores. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Linhas Corrente e quando fizer o seu chapéu junino, você marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram, que eu quero ver muito chapéu junino espalhado nesse São João. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula!